no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todos os que me assistem neste momento, através da Star News, canal 23, eu quero desejar uma boa noite, um momento maravilhoso na presença do Senhor, e eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja não apenas na sua vida, mas na sua casa, no teu dia a dia, na tua família, nos teus relacionamentos. Isso é muito importante, encontrarmos a paz em Cristo. Amém? Então eu me alegro de estar aqui novamente, trazendo mais uma porção da Palavra de Deus. E neste momento nós vamos ler um salmo. Hoje meditaremos em um salmo. E o autor deste salmo é um personagem muito conhecido biblicamente, Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos, e salmos maravilhosos, cânticos maravilhosos na presença do Senhor. Ele foi orientado por Deus, através do Espírito Santo de Deus, a trazer, né, esta preciosidade da palavra, que são os salmos. Salmos que vêm de encontro, muitas vezes, à necessidade, à carência do ser humano, trazendo orientação, trazendo socorro, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alegria. Muitas coisas, né, nós encontramos que nos ajudam, porções maravilhosas da palavra nos salmos de Davi. Então, eu quero dizer para você, primeiramente, que Davi era considerado por Deus, a palavra nos ensina assim, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Aí, você que me ouve, me assiste, neste momento, você poderia estar perguntando, bom, se Davi era o homem segundo o coração de Deus, Davi provavelmente não tinha pecado, Davi provavelmente tenha agradado a Deus em todo o tempo, em toda a sua vida, mas eu quero dizer o seguinte, Davi era um homem segundo o coração de Deus, só que Davi teve momentos também onde ele enfraqueceu o seu espírito e ele pecou. Davi cometeu adultério, Davi também mandou matar um soldado, né, de linha de frente do seu exército, Urias, para se ver livre de Urias e ter um caso com a sua mulher, a mulher de Urias, Batseba. Então nós vemos que Davi não foi tão perfeito assim, mas então o que é que levava Deus a ver em Davi um homem segundo o seu coração? Eu quero dizer para você o que era, qual é o segredo deste homem maravilhoso como Davi, qual era o segredo de como ele tocava o coração de Deus através da sua vida. Sabe o que é? Davi, ele confessava o seu pecado, Davi, ele se arrependia do seu pecado, Davi muitas vezes ficou até enfermo por causa do pecado. Então, o que nós vemos que a confissão, o reconhecimento do pecado, a mudança de posição, isso traz o homem para a proximidade de Deus. Davi fazia isso. Davi se arrependia de tal forma
do pecado, que ele adoecia, os seus ossos doíam, o seu corpo enfermava, ele dizia que ficava como que num deserto. E ele clamava: Deus, não me retire o teu espírito. Deus, me perdoa, né? Perdoa a minha iniquidade, perdoa o meu pecado. E neste salmo aqui, nós vemos Davi numa dificuldade e nós vamos ver o que é que ele faz neste momento de dificuldade. Eu quero primeiramente ler o salmo e depois estaremos meditando. Salmo 61, salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra eu clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu auxílio, o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Eu anseio habitar no teu tabernáculo para sempre e me abrigar no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança daqueles que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, os seus anos por muitas gerações. Permaneça ele diante de Deus para sempre. Prepara-lhe amor e fidelidade que o preservem. Então cantarei louvores ao teu nome perpetuamente e pagarei os meus votos de dia em dia. Nós vemos aqui, pelo primeiro versículo, um clamor. Davi estava num momento de dificuldade. Davi estava num momento de lutas interiores e lutas exteriores. Provavelmente, os teólogos dizem que esse texto se referia a um momento de indisposição com relação ao seu filho Absalão. Absalão se torna inimigo do pai, devido a algumas circunstâncias que agora eu não posso estar me detendo, mas este era o inimigo no momento de Davi. Davi, ele estava se sentindo acuado, ameaçado, perseguido pelo próprio filho. Então, neste momento de luta, neste momento de dificuldade tão grande, de perigo, né? Davi se encontrava no momento de perigo. A sua vida, o seu reino estava em perigo. E a primeira coisa que Davi faz, ele clama ao Senhor dizendo: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Davi era um homem de oração, Davi era um homem que clamava, Davi era um homem que se quebrantava, se humilhava na presença do Senhor. Davi era um homem que colocava o seu coração diante de Deus. Era transparente a sua dor, era transparente quando ele estava feliz. Ele se deixava mostrar o seu sentimento. A sua paixão por Deus era muito grande. O seu amor para com o seu Criador era muito grande. E ele dizia: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração nesse momento de luta, de perseguição. Os meus inimigos são muitos. E neste momento, era o próprio filho. Nós vemos que Davi, ele não resistiu apenas ao gigante Golias. Davi, ele teve que resistir aos inimigos da alma, aos inimigos espirituais e aos inimigos naturais, aqueles que lutavam nas batalhas com ele. Davi, ele resistiu em nome do seu Deus a estes inimigos. E neste momento, nós vemos que o primeiro recurso que ele usava não era a sua força, não era a sua espada, não era o seu instrumento de guerra, não era a lança, né? Não eram as pedras como ele atingiu Golias, mas o seu primeiro recurso era falar com Deus, era clamar a Deus, era pedir a Deus que Deus ouvisse
o seu clamor e a sua oração. Então nós vemos aqui neste verso 1, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. E no verso 2 ele diz, então, desde o fim da terra eu clamo a ti. Ele está dizendo sempre, em todo momento de dificuldade, eu clamo, eu peço socorro. Será que nós agimos dessa forma? Será que nós não deixamos Deus para a última posição quando queremos o socorro? Primeiro pedimos para o médico, para os vizinhos, para a família, para o esposo, para os filhos, para a igreja, para o pastor, né? E, de repente, o próprio Deus é retirado da minha prioridade quando eu peço socorro para a minha alma, socorro para o meu físico, socorro para o meu espírito. Então, amados, aqui Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele nos ensina, peça primeiramente, clame primeiramente, através da tua oração a Deus Pai, Filho e o Espírito de Deus para o socorro na sua vida. Ele diz, desde o fim da terra, eu clamo a ti por estar abatido o meu coração. Deus então agora via o coração de Davi sendo revelado. Muitas vezes nós não temos coragem de revelar. Como está o teu coração? Como está o meu coração? Como está o nosso coração? Nós estamos revelando isso para o Senhor. Talvez você que me assiste neste momento hoje, o teu coração esteja amargurado, ferido. O teu coração esteja aí retendo o perdão, retendo a bênção para outras vidas. Talvez o teu coração esteja entristecido porque alguém falou algo de você, alguém atingiu este coração e te feriu, né? Então, veja bem, aqui Davi está dizendo, olha, Deus, o meu coração está tão abatido, eu não tenho forças para lutar, o meu inimigo está vindo contra mim, mas eu não tenho tido forças, o meu coração está abatido, e ele pede algo tremendo para o Senhor. O que fazer quando o coração está abatido? O que fazer quando o coração está ferido? Davi diz aqui, leva-me, Senhor, para a rocha que é mais alta do que eu. Leva-me para a rocha. Né? Nós vemos aqui, então, Davi reconhecendo que o Senhor, o nosso Deus, ele é a rocha, ele é a pedra principal, ele é a força, ele é quem tem o domínio sobre todas as coisas. E Davi estava dizendo assim, leva-me para este lugar, que eu me encontre com a rocha da minha salvação, que eu me encontre com a pedra angular, com aquilo que é necessário para me fortalecer, me segurar, me amparar, me dar um projeto de vida diferente, né? Nós vemos aqui então Davi clamando, leva-me para a rocha. O lugar da rocha é mais alto, o lugar é mais alto do que eu, né? Deus está nas alturas, nos céus, e Ele está dizendo, leva-me para este lugar, leva-me para a tua presença, leva-me para a intimidade contigo, leva-me a estar plenamente envolvido pelos teus braços, leva-me para a rocha, leva-me para a rocha, Senhor. Esta deve ser a nossa oração, o nosso clamor, quando o nosso coração está abatido. Então, se o teu coração está abatido, peça a Deus agora, Senhor, leva-me para a rocha, para a presença de Deus. Leva-me para a rocha, Senhor. Leva-me para os teus cuidados, para o teu socorro. Olha só a declaração de Davi no verso próximo, no 3. Ele diz assim, pois tu tens sido o meu refúgio, né? Uma torre forte contra o inimigo. Deus, ele é comparado aqui
ao esconderijo, né? Nós já lemos no Salmo 91, muitas vezes, tão conhecido o Salmo 91, que diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Então Davi estava dizendo aqui também neste Salmo: tu tens sido o meu refúgio. O refúgio é o esconderijo, né, do Altíssimo, do nosso Deus. Debaixo das suas asas nós estamos tranquilos, seguros. Nós habitamos neste esconderijo. Nós devemos ir para esta presença e ficarmos ali até nos sentirmos fortalecidos pelo próprio Deus, né? Nós vemos aqui que ele diz assim, que o Senhor é uma torre forte contra o inimigo. Então Davi estava declarando: Deus, eu tenho um inimigo neste momento. Eu preciso do Senhor, porque neste momento o inimigo está vindo contra a minha vida, contra mim, contra a minha casa, contra o meu físico, a minha alma, o meu espírito, seja lá o que for. Davi estava dizendo: eu tenho um inimigo e eu preciso estar me escondendo no Senhor para que o inimigo não me toque, para que o inimigo não chegue nas proximidades da minha casa, nas proximidades da minha vida. Davi estava dizendo aqui: é o teu reino, Senhor, o reino que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? É herança tua, tu me deste como herança este reino. E o inimigo está vindo para destruir o reino que tu colocaste em minhas mãos e a minha vida. Então Davi clamava, né? E pedia a proteção do Senhor. Proteção é algo que sempre vem do Senhor, né? Peça proteção sobre a sua vida, em tudo que for fazer. Às vezes a gente sai para uma viagem, sai para um passeio e nos esquecemos do Senhor, de dizer: Senhor, me coloca no teu esconderijo, me coloca no refúgio do Senhor, coloca-me debaixo das suas asas, me guarda, me protege, seja o meu abençoador, seja a tua mão estendida sobre a minha casa, contra os espíritos malignos, as setas que voam de dia, de noite, na escuridão, né? Seja o meu auxílio, seja o meu guardião. Tu és o guarda de Israel, que não dorme, que não pestaneja. Então, veja bem, ele reconhece que estava em perigo, ele tinha um inimigo neste momento contra a sua vida, vindo contra a sua vida. Davi pede proteção, clama pela proteção e pede também segurança para o seu trono, segurança como ungido de Deus, como rei ungido por Deus, né? Escolhido por Deus. Ele precisava desta segurança para permanecer no seu trono, para ser entronizado, né? Essa herança, esse reinado e essa determinação de Deus através da unção do rei Davi teria que permanecer. E no verso 6, então, ele diz isso: prolonga os dias do rei, os seus anos, prolonga por muitas gerações. Então ele pedia também a permanência no seu reino. Isso é muito importante. E no verso 4, Davi diz assim: eu anseio habitar no teu tabernáculo para sempre. Quando Davi fala aqui de tabernáculo, ele estava falando do templo construído para o Senhor, nas habitações, né, do Senhor, no santuário, no lugar da glória de Deus. Davi então dizia: eu anseio habitar no teu tabernáculo para sempre. E Davi então com certeza pensava assim: se este inimigo acabar com a minha vida, com o meu reino, com o meu reinado, eu não vou poder mais estar seguro, em segurança e habitar no templo do Senhor, no lugar da glória do Senhor. Olha o desejo de Davi.
de estar na presença de Deus, de estar na presença do Senhor. Ele diz: eu quero me abrigar no oculto das tuas asas, eu quero estar seguro no abrigo do Senhor, eu quero me levantar e ter segurança, eu quero poder sair de dia, de noite, em segurança. Então, amados, não é muito diferente na nossa vida. Muitas vezes nos sentimos acuados, muitas vezes nos sentimos perseguidos, né? Quantas coisas têm acontecido nessa vida, quantos ataques inimigos de morte, de assassinatos, homicídios praticados por pessoas maldosas. Então, o ser de Deus, ele pode trazer uma segurança maior à nossa vida, mas nós precisamos agir como Davi. Quando você se sentir acuado, desprotegido, inseguro, em algum lugar, em alguma situação, clame a Deus e queira entrar na presença do Senhor, no seu refúgio, no seu tabernáculo, né? Abrigar-se no oculto das suas asas, como Davi disse. Isso é muito importante. Ele desejava isso, ele diz: eu quero estar sempre, por toda a minha vida, no templo, no lugar da glória, da manifestação de Deus. É interessante, Deus pode se manifestar nas ruas, em casa, no seu trabalho, mas há um lugar onde Deus se manifesta de uma forma poderosa, que é o templo. E Davi, ele sabia disso: eu quero estar no teu tabernáculo, no templo. Eu quero estar seguro ali para sempre, habitar para sempre, me abrigar debaixo da sua manifestação de glória, das suas asas, né? Toda a minha vida eu quero estar presente no templo, recebendo e estando em intimidade com o Senhor. É interessante isso, porque hoje a gente vê como é gostoso nós irmos para o templo, para adorarmos, para glorificarmos a Deus, para recebermos a unção de Deus, para juntos, como corpo de Cristo, estarmos orando, recebendo uma palavra de vida, né? Nos colocando no refúgio ali do Senhor, aquele momento de intimidade gostosa, de oração, de clamor, de louvor. Como é gostoso louvarmos juntos ao Senhor, né? Então a gente vê aqui que o rei Davi, ele era totalmente dependente do Senhor. Em todos os momentos de dificuldade, nós vimos no Antigo Testamento também, quando ele vence o gigante Golias, que vinha contra o povo de Deus, né, contra o reinado de Saul. Nós vemos como Davi foi usado. Ainda era um menino, ainda era um rapaz, um novinho, mas como ele foi usado para destruir aquele gigante. E quantos gigantes vêm sobre a tua vida? Quantos gigantes têm se levantado? Cada dificuldade você deve ver como um gigante. Atire contra o gigante. Sabe como? Clamando a Deus, orando a Deus, esperando em Deus. Clame contra o gigante. Ore contra os gigantes da tua vida. Ah, pastora, o meu gigante é uma enfermidade, é um câncer, é um tumor, é um problema no meu fígado, no meu rim, o meu gigante, eu tenho que enfrentar uma luta terrível. São os meus rins, são problemas de enfermidades sérios, né? Então, eu quero dizer para você, lute contra este gigante, clamando ao Senhor pela cura, pela libertação. Ah, pastor, o meu gigante tem sido o vício. Eu não consigo desistir do vício. Eu não consigo abandonar a dependência de um vício que me faz mal, que me domina. Ah, Senhor, eu também posso contar com o Senhor e clamar a Ele
que me dê forças suficientes para abandonar tudo aquilo que tem domínio sobre a minha vida. Porque na realidade, amados, a única pessoa que pode e deve, e nós devemos dar a liberdade para ter domínio sobre a nossa vida, é o Senhor. Como Davi, em tudo ele colocava a primazia, a prioridade. Senhor, domina sobre a minha vida. Tu és a rocha, né? Tu és o socorro, tu és o poder, tu és a unção. O teu Espírito é quem me dá os dons dos céus. Né? Tudo isso vem do Senhor para a minha vida, então eu espero em Ti. O Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha rocha eterna e que é mais alta do que eu. Bom, nós percebemos também neste salmo que ele inicia o salmo dizendo: o meu clamor, ouve o meu clamor. E ele termina este salmo dizendo: eu cantarei louvores ao teu nome para sempre, e pagarei os meus votos de dia em dia. Então, olha que diferença, amados. Quando ele iniciou o salmo, ele dizia: neste momento de opressão, de perseguição, eu clamo. Mas quando ele termina o salmo, ele já recebia uma segurança que ele pediu. E ele diz assim: então, eu canto louvores, eu cantarei louvores para sempre ao teu nome, Senhor. E eu pagarei sempre os meus votos, as condições que eu coloco diante do Senhor, eu quero cumpri-las todas, pagar os meus votos de dia em dia. Quando eu fizer algum voto com o Senhor, eu quero cumprir, Davi disse. Davi disse: eu quero me livrar do pecado e ele não voltar mais ao pecado. Eu quero me livrar dos homicídios enganosos, daquilo que eu fiz de forma errada, sem a direção de Deus, né? Usando aquele homem que estava à frente de uma batalha, defendendo o seu povo, e Davi mandou matar. E ele diz: agora eu não quero mais isso, e cumprir o seu voto. Tudo aquilo que nós colocarmos diante de Deus vai ser assim. Eu quero me livrar disso. Cumpra o seu voto diante de Deus e cante louvores ao seu nome, né? Então, há uma necessidade, há uma urgência de reconhecermos quem é Deus. Há uma aliança entre você e Deus, né? Ele precisa ser a rocha da sua vida e você não pode lutar sozinho contra as astutas ciladas do inimigo. Amém, meus irmãos? Receba esta palavra do Senhor na sua vida. Receba esta palavra de incentivo para a oração, para o clamor, para uma vida com Deus, para uma vida de intimidade. Receba este incentivo através desta palavra. Neste momento, possa entrar no teu coração. Eu encerro aqui a minha meditação, crendo que você estará com o seu coração aberto para recebê-la em nome de Jesus. A paz do Senhor esteja dentro do seu lar. Fique com Deus e até o próximo programa, em nome de Jesus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que dele, por ele, para ele são
coisas.